Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Beleza, pessoal? Nesse vídeo, vamos conhecer um dos casos mais assustadores dos Estados Unidos, se não o mais assustador. Conhecido como o bicho-papão, o nome Albert Fish. Cara, é um absurdo. Ele até tinha agulhas dentro do corpo. Após sua morte, foram tirar raio-x dele. E realmente o cara era sadomasoquista. Vamos conhecer essa história? Vem comigo. Ninguém quis acreditar que aquela carta era verdadeira. Todos ficaram chocados com a descrição fria de uma mente perversa, narrando o assassinato da pequena Grace com tantos detalhes. Como se não bastasse, o assassino abominável ainda enviou a receita que utilizou para canibalizar a vítima, relatando seus inimagináveis atos à mãe dela. Aquela pessoa não podia ser normal. Dotado de uma postura extremamente profissional, apesar do horror com que leu aquelas palavras, o detetive King se ateve a detalhes relatados na carta que só podiam ser do conhecimento do próprio assassino. Era fato que, abre aspas, Frank Howard havia levado queijo e morangos na visita que fizera aos Buddy. A carroça em que os havia comprado foi inclusive localizada pela polícia e ficava no West Harlem, o que direcionou as investigações para aquele bairro. A caligrafia da carta endereçada a Delia Buddy também foi comparada à resposta ao anúncio colocado no jornal por Edward, irmão de Grace, em 1928. O tal, abre aspas, Frank Howard, 6 anos antes, havia respondido ao jornal Western Chronicle e com certeza se tratava da caligrafia da mesma pessoa. O envelope que continha a carta também foi examinado como evidência. Ali foi encontrada uma pista crucial, um pequeno emblema hexagonal com as letras N, Y, B, C, B, A, que pertenciam à New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Com a cooperação do presidente da associação, uma reunião de emergência convocou todos os membros e a caligrafia deles foi examinada e comparada. Como nenhuma delas combinou positivamente com a do assassino, o detetive King contou a todos a história do crime contra Grace. Pediu, então, aos presentes que se alguém tivesse levado da associação algum papel de carta ou envelope timbrado para dá-lo a outra pessoa que, por favor, se apresentasse e relatasse à polícia o acontecido. Um jovem porteiro admitiu que havia pego 2 folhas e alguns envelopes e levado para casa. Ao interrogar a senhoria da pensão onde ele morava, a polícia descreveu o suspeito, Frank Howard. A expressão de surpresa da senhoria não deixava dúvidas de que ele sabia de quem se tratava. Era a exata descrição do homem idoso que morara ali por 2 meses e tinha saído da pensão havia apenas 2 dias. O inquilino chamava-se Albert Fish. A senhoria mencionou que ele pedira que guardasse a carta que seu filho mandaria de onde trabalhava, Civilian Conservation Corps, na Carolina do Norte. O filho mandava dinheiro. Herr Fish! Herr Fish! Are you all right? Com regularidade para seu velho pai. Finalmente, dias depois, o correio avisou a polícia que deteve uma carta para Albert Fish. Depois de a carta chegar, nada dele apareceu.
O detetive King estava ficando preocupado, pois poderia ter afugentado o assassino. Por que Fish não mais contatou sua senhoria? No dia 13 de dezembro de 1934, a senhoria telefonou para o detetive King dizendo que o antigo hóspede estava na pensão procurando a carta. O velho homem estava sentado tomando uma xícara de chá quando a polícia chegou. Fish ficou em pé e, quando questionado, confirmou para King quem era. De repente, enfiou a mão no bolso e tirou uma lâmina de barbear. Sem perder tempo e já furioso, King agarrou a mão do velho homem e torceu-a rapidamente. Abre aspas, agora eu te peguei, disse, triunfante. Vários homens da lei e psiquiatras que acompanharam as confissões de Albert Fish. Elas foram censuradas com severidade para a imprensa, por causa de seu conteúdo chocante. Albert Hamilton Fish nascera em 1870 em uma família respeitosa, mas perdeu o pai aos 5 anos e foi para um orfanato. Lá ficou conhecido como criança problema, por sofrer de enurese noturna até os 11 anos de idade e pelas fugas constantes. Em 1917, já casado havia alguns anos, foi abandonado pela esposa, que fugiu com outro homem, deixando para trás os 6 filhos do casal. Ele, que já não era uma pessoa muito equilibrada, começou a piorar emocionalmente a cada dia. Seus filhos foram os primeiros a perceber as mudanças de atitude. Suas obsessões agora eram temas religiosos, pecados, sacrifícios e expiação por meio da dor. Forçava seus próprios filhos a vê-los se autoflagelar até arrancar sangue das próprias nádegas, que surrava com pedaços de madeira. Outros, abre aspas, passatempos masoquistas de Albert incluíam inserir agulhas na virilha e na região entre o saco escrotal e o ânus, comer matéria fecal humana e colocar algodões embebidos com álcool dentro do ânus e atear fogo. Aos 55 anos, Albert começou a experimentar alucinações de conteúdo religioso. Tinha visões de Cristo e seus anjos e começou a especular sobre autopurgação de iniquidades e pecados, expiação por autoflagelação, sacrifícios humanos e etc. Ele tinha certeza de que, se estivesse agindo errado, matando crianças, Deus mandaria um anjo para impedi-lo, assim como impediu Abraão de matar seu filho. Os antecedentes familiares de Fish também eram bastante preocupantes. Em sua família, podiam-se constatar muitas pessoas portadoras de doenças mentais. Um tio paterno sofria de psicose religiosa e morreu em um hospital estadual. Um meio-irmão também falecera em instituição mental. Um irmão mais novo, portador de retardo mental, morrera em decorrência de hidrocefalia. Sua mãe, considerada esquisita, era conhecida por ouvir e ver coisas. Uma tia paterna era tida como completamente louca. Outro irmão sofria de alcoolismo. E uma irmã fora diagnosticada na época como portadora de, abre aspas, um tipo de aflição mental.